pronto quando o senhor quiser. Bom, então, bom retorno às atividades aqui do ciclo dos 50 anos da QCD e do modelo padrão. Agradecendo ao Santiago aí por mais uma vez estar disponível para gravação. Só para relembrar, no encontro anterior, no encontro 3, nós então falamos dos primeiros trabalhos que começam a vislumbrar a unificação daquilo que se estava configurando em física de partículas. Vamos dizer, nós estamos em 1956, já temos a quebra da paridade nas interações fracas, já temos o número quântico da estranheza nas interações fortes, já temos uma QED na versão nova de Tomonaga, Schwinger e Feynman bem definida. Então, os três, vamos dizer assim, as três bases, né, de apoio do modelo padrão já estão se configurando. Muito ainda vai acontecer, sobretudo na década de 60, mas muita coisa já está se configurando. Então, lembrando aqui de 56, o paper do Salan, que é um lagrangiano de interação para as partículas fundamentais, que já é uma tentativa de se unificar as interações eletromagnéticas, nucleares fortes, as interações fracas, o paper também do Salan, com Despagnar e com Prentke, e o paper do Schwinger, de 57, que é o paper que propõe uma teoria para as interações fundamentais, publicado no Annals of Physics. Então, eu lembrei, na outra vez, nós já falamos que o Salan tinha um grande apreço por esse trabalho, que nós tivemos que ler no nosso curso de interações eletrofracas, e ele dizia que ele via no Schwinger realmente o pai do modelo padrão, no sentido de que Schwinger começou a canalizar as três interações para buscar para elas uma origem única. Bom, depois nós falamos também assim, eu estou só chamando a atenção também para o fato de que, mesmo que nós estejamos assim, caminhando na compreensão do estabelecimento do modelo padrão e, sobretudo, também para comemorar os 50 anos da QCD, eu estou colocando nessa trajetória também todos os avanços, né, teóricos, experimentais, fenomenológicos, relativos à física de neutrinos, para mostrar que a física de neutrinos ela vai correndo, né, por fora, o neutrino entra no modelo padrão de uma forma muito ilimitada, porque é um neutrino sem massa, é um neutrino sem oscilações, então vários processos de neutrino não estão contemplados no modelo padrão. Mas, de qualquer forma, a física de neutrinos ela vai ganhando cada vez mais espaço, e quando o modelo padrão se configura, né, no início dos anos 70, dali para frente a física de neutrinos tem um impulso muito grande também. E aí, nós chegamos até a Conferência de Veneza e Pádua, de 1957. Né? Então, nós tivemos essa conferência, que foi entre Veneza e Pádua, na Itália, né, em setembro de 57, e ali teve uma proposta muito importante, foi muito decisiva também essa proposta para a física de interações fracas, porque a questão era saber qual é a estrutura da corrente fraca. Então, tinha uma discussão que já vinha dos anos 30, do final dos anos 30, buscando saber se a interação nuclear fraca ela tinha uma estrutura vetorial, axial, tensorial, pseudotensorial, buscava-se ainda uma forma concreta, né, em termos de vamos dizer, em termos de bilineares fermiônicos, né? Porque a corrente fraca seria uma corrente de elétrons com neutrinos, uma corrente de neutrinos. Então, essas correntes fermiônicas quadráticas nos férmions, elas podiam ser formadas por estruturas, né? Que aparecem a partir da álgebra de Lie. As matrizes gama, a matriz gama 5, o produto de gama mi com gama 5, a matriz tensorial sigma mini, a matriz pseudotensorial, o seu dual, né, sigma mini-til, que é sigma mini-gama 5. Então, havia toda uma busca de saber qual era a estrutura microscópica, em termos de campos fermiônicos, da corrente fraca. E isso ficou esclarecido nessa conferência de Veneza e Pádua. Os professores Sudarshan e Marshak, né, apresentaram esse trabalho aqui, né, que estou citando aqui com data de 58, opa, perdão, subiu demais, com essa data aqui de 58, opa, perdão,
que é a invariância sobre quiralidade e a interação de Fermi universal. Universal é no sentido de saber a forma final da corrente, né? E quando eles apresentaram esse trabalho em Veneza e Pádua, o trabalho se chamava, a apresentação deles se intitulou A Natureza da Interação de Quatro Férmions, que era justamente no trabalho de Enrico Fermi de 1933, que era o trabalho que era vigente até então. Nós tínhamos uma interação direta entre os quatro férmions. O que o Subarshan-Marshak fazem, e depois Feynman e Gell-Mann também, é introduzir a estrutura da corrente fraca e fazer uma interação corrente-corrente, né? E aí, quero dizer também que esse trabalho foi muito importante para o trabalho do professor Leite Lopes, de 1958, segundo o próprio professor Leite Lopes nos disse, né? No nosso convívio lá no CBPF. Então, o trabalho aqui de Sudarshan e Marshak é apresentado na Conferência de Veneza, é discutido amplamente na Conferência de Veneza e Pádua, e eles tinham sido apresentados também, pessoalmente, a Feynman e Gell-Mann já em junho de 57, portanto, 3 meses antes da conferência. O trabalho depois de Sudarshan, o trabalho em revista é publicado nesse Physical Review de 109 de 1958, em variância sobre quiralidade e a interação de Fermi universal, e, posteriormente, Feynman e Gell-Mann propõe uma teoria para a interação de Fermi, ou seja, uma teoria para a interação entre correntes fracas, mediada, claro, a interação entre essas correntes, mediada por algum tipo de bóson intermediário. Isso em 1958 também. Aqui eu vou colocar uma questãozinha que é meio bastidor, e o professor Salan sabia disso com pormenores, é que o Sudarshan e o Marshak, eles digamos, se ressentiram de que eles alegavam, né, que Feynman e Gell-Mann haviam, digamos, de uma certa maneira, entrado no resultado deles sem dar o devido crédito. O trabalho não é contemporâneo, né? Não são feitos em contemporaneidade. O trabalho do Sudarshan e Marshak é anterior, e segundo eles, o professor conta, né, o professor Salan conta que eles ficaram muito surpresos que o Feynman e Gell-Mann trazem as ideias que eles haviam, de uma forma pioneira já, avançado quando apresentaram ao Feynman e ao Gell-Mann, em junho de 57, o resultado. Feynman e Gell-Mann publicam em 58, né? Portanto, algum tempo depois. Não necessariamente um ano depois, porque às vezes o pré-print é lançado, vamos dizer, ainda em 57, e o paper só é publicado em 58. Isso acontece muito. Às vezes, os autores brigam com o referis, tem o vai e vem de versões, até o paper ser aceito e ser publicado. Os tempos eram mais dilatados ainda antigamente, porque não havia o archive, a correspondência era toda feita por correio mesmo, então os tempos eram mais dilatados, e isso faz com que possa parecer que houve um intervalo de tempo muito maior. Mas a versão que corre assim, né, nos corredores aí, né, nos bastidores, é que o paper do Sudarshan e Marshak é o paper pioneiro, e que Feynman e Gell-Mann, de uma certa maneira, se apropriaram de resultados, né, que já eram, digamos, que tinham sido definidos, determinados, encontrados primeiramente por Sudarshan e Marshak. Não é novidade isso, isso acontece no meio da física. Acontece, acho que em todas as áreas, né? Às vezes, discutindo com uma pessoa, essa ideia vai, essa pessoa corre por causa da competição que é muito grande, faz o paper até junto ou na frente. Então, mas assim, eu gostaria de dizer que esse trabalho foi definitivo, tanto o trabalho do Sudarshan e do Marshak, quanto o trabalho do Feynman e do Gell-Mann. Finalmente se tinha um consenso sobre o que deveria ser a estrutura da corrente fraca, das correntes fracas, né? Depois, claro, mais lá na frente, né, a gente vai ter a descoberta em 1973, né, lá no CERN, né, da a descoberta das correntes fracas de neutrinos, ou seja, das correntes fracas neutras, né? Não as correntes fracas carregadas que interagem com troca de W mais e W menos, mas a corrente fraca neutra que interage com a troca de Z0, né?
Então, essa descoberta é feita só lá em 1973, no CERN, né? Mas, de qualquer maneira, o trabalho do Lee e do Yang, né, de 56, apresentado na Conferência de Seattle, e o trabalho da Mrs. Wu, né, que mostra experimentalmente a violação da paridade, foram muito importantes para esses resultados obtidos por Sudarshan Marshak e Feynman Gellman, né? Bom, depois, 1958, esse paper do Anderson também, que o professor Salam apontava como um paper muito importante, porque era um precursor da interação, um precursor da física do Higgs, na verdade. O professor Salam sempre se referia a esse paper como um paper também muito pioneiro e antecipador do mecanismo de Higgs, né? Mas é um paper que é publicado dentro de uma literatura de física de matéria condensada. Não era um ambiente de física de partículas, mas era um ambiente de física de matéria condensada, mas que o mecanismo que acontecia ali é justamente um mecanismo de desaparecimento de algum tipo de excitação que confere ao bóson de Gauge, nesse caso do paper do Anderson, o fóton, uma massa. Então, esse trabalho é muito interessante. Eu diria o seguinte, qualquer pessoa que queira se aprofundar um pouquinho mais no estudo do mecanismo de Higgs, da quebra espontânea de simetria, do mecanismo de Higgs, eu acho que como assim, uma espécie de um preâmbulo, deveria ler esse trabalho. O professor Salam nos fazia, quer dizer, nos pedia, né, para ler esse trabalho, trazer esse trabalho em discussão no curso, e eu acho que esse trabalho foi muito formativo para nós, na época, né, estudantes lá do curso de teoria eletrofráca, compreendermos com mais amplitude o mecanismo da quebra espontânea de simetria. Porque é interessante compreender esse mecanismo num ambiente, num cenário que não é o cenário da física de partículas, né, mas que é o cenário da física de supercondutores, né, o cenário de física da matéria condensada. 1958, vamos chamar a atenção também para um outro paper, né, da comunidade brasileira, o professor Leite Lopes, um dos cofundadores do CBPF, ele também, isso aí eu conversei uma vez com o professor Leite Lopes, né, na época que ele gostava de contar as histórias, né, dos trabalhos dele, então ele contou que o trabalho do Sudarshan Marshak foi muito importante para ele também chegar a esse modelo que é muito original, muito interessante, em que o professor Leite Lopes ele consegue já fazer justamente a interação fraca como sendo uma interação mediada por correntes neutras. Na época ele chamava muito da interação de Fermi, né? Está presente no paper do Sudarshan Marshak, está presente no paper do Feynman Gellman, está presente o nome, né, no artigo do professor Leite Lopes, Fermi Interaction. Então, esse modelo ele vai tratar justamente da interação entre as correntes fracas mediante a troca de algum bóson. Nesse caso, o professor Leite Lopes pega o bóson Z0, toma o bóson Z0 como mediando essa corrente fraca, neutra, e encontra um limite bastante razoável para a época, né? Nós estamos falando de 1958, na verdade, a massa do Z0, teoricamente, é estimada em 67, 68, nos papers do Salam, Glass, Weinberg, mas sobretudo no paper do Salam, e só é descoberto, né? Quer dizer, o Z0 só é descoberto em 1900 final de 82, janeiro de 83. E aí é um paper bastante antecipador. Hoje nós sabemos que a massa do Z0 é em torno de 91 GeVs, e o Leite Lopes obteve um limite de uma estimativa de 58 GeVs, né? Para um modelo que estava, vamos dizer assim, 11 anos antes ainda, ou 10 anos, exatamente 10 anos antes, né, da consolidação da teoria eletrofraca por Salam, Glass, Weinberg. Então, eu acho que é um trabalho muito importante e que vale a pena ser citado. Aqui eu aproveito também a oportunidade, né, para falar também do interessante livro, né, que o professor Leite Lopes editou na França, na época que ele estava em Estrasburgo, que é um livro muito bom sobre teoria das interações fracas, quer dizer, dentro das limitações da época. Esse livro do professor Leite Lopes é da década de 60, então, para a década de 60, era um super livro atualizado. Esse livro foi traduzido, né, aqui no Brasil pelo professor Caruso, o nosso colega que era estudante que foi estudante do professor Caruso, e eu, nós três nos reunimos, traduzimos o livro. Esse livro está editado pela Livraria da Física, mas é um livro muito bom para quem quer conhecer
alguns, digamos, desenvolvimentos técnicos, cálculo de amplitudes, né, seções de choque, ainda num ambiente, né, que não é o da teoria eletrofraca, é muito interessante, é um livro muito bom. Mas vem, então, dessa militância do professor Leite Lopes com física de interações fundamentais, sobretudo o aspecto da teoria eletrofraca. O professor Leite Lopes mergulhou bastante na teoria eletrofraca. Um trabalho importante também, que vai ser discutido, né, porque vai no sentido de trazer uma medida experimental da helicidade dos neutrinos, quer dizer, o neutrino left, o antineutrino right, que é esse trabalho do Goldhaber, Grotz-Indes-Uniar, é de 1958. É um trabalho importante não só para a física de neutrinos, mas é um trabalho importante também para a física de interações fracas. Então, a física de neutrinos e a física de interações fracas, né, ela tem assim uma interface que não permite distinguir o que é física de neutrinos e o que é física de interações fracas. Nessa época, tem muita interface. Aqui o trabalho do professor Bruno Pontecorvo, de novo, né? A interação universal de Fermi e a astrofísica. Então, com o trabalho do Sudarshan Marshak, o trabalho do Gelm e do Feynman, o professor Pontecorvo, então, traz, né, essa discussão da física de interações fracas para processos astrofísicos, onde nós sabemos que o estudo de neutrinos é muito importante, né? Os processos envolvendo neutrinos são muito importantes no colapso estelar. De novo, em 59, Pontecorvo, né? Estudando os elétrons, aqui é interessante, o neutrino do Mu. Então, o professor Pontecorvo, né? Nesse trabalho, ele já mantém, né, antecipada, que já é uma ideia que ele tinha em 49, das oscilações de neutrino. E aqui ele deixa bem claro, teoricamente, que ele não tinha dúvida de que houvesse o neutrino do Mu. Então, ele faz esse artigo publicado no Journal of Experimental and Theoretical Physics, né, o JETP da Rússia, né, onde ele, na época, União Soviética, onde ele se tornou professor e onde ele se radicou quando sumiu, evaporou da Itália com a família. Ele, então, tem esse livro, esse artigo muito interessante, que ele já tem certeza nesse artigo da existência do neutrino do Mu, que só é descoberto em 1962. Mas ele já tinha essa ideia desde lá de 1948, 49, de que houvesse mais de uma família de neutrinos e que esses neutrinos oscilassem. Então, é uma ideia extremamente antecipadora, né? Então, esse trabalho também é. Se eu gosto de colocar essas referências históricas, porque vale a pena na nossa formação, né? A gente, assim, como programa de fim de noite, talvez, ler um desses papers, esses papers históricos, né, que são antecipadores. Eu gosto muito desse tipo de abordagem. O professor Salan, lá em Trieste, não só o professor Salan, o professor Paulo Budenich, que era também um diretor da CISA, que foi discípulo do Heisenberg, eles nos incentivavam muito a compreender sempre o contexto histórico, a evolução temporal das teorias. Nós tínhamos sempre que ter muito claro nos nossos cursos que nós fazíamos, né? Depois, quando nós fazíamos os exames orais, levar sempre um estudo feito da evolução histórica daquilo que a gente estava estudando. Por exemplo, da QED, no exame de QED, no exame de QCD, no exame de teoria eletrofraca, no exame de teorias grande unificadas, nesses exames que a gente fazia ao final do curso, que eram exames orais, simples, discussão com uma banca, nada de fazer pegadinha, de fazer coisa difícil. Era para a gente, para os professores que nos examinavam, compreenderem o quanto a gente tinha percebido das ideias, e na véspera, se tinha alguma coisa mais técnica, né, na véspera do exame oral, eles nos davam uma questão escrita, para a gente resolver em casa, consultando colega, consultando livro, consultando paper. A gente tinha cerca de 24 horas para resolver esse problema escrito, que nem necessariamente tinha uma solução fechada. Muitas vezes eram problemas em aberto, mas simplesmente para ver como a gente conseguia evoluir, com que maturidade a gente conseguia evoluir na discussão daquele problema. E no dia seguinte, a gente tinha a qualificação oral sobre o curso. E aí era sempre colocado para a gente, trazia-se sempre essa questão da evolução histórica, dos papers fundamentais da área, a gente tinha que passar, olhar papers fundamentais da área antes de ir para o assunto diretamente. Eu coloco isso porque eu acho que, para mim, isso foi muito construtivo e muito constitutivo também, porque a gente mergulha
na teoria, não sabendo só fazer os cálculos, mas a gente mergulha na teoria sabendo de todo o processo, né, que levou até aqueles cálculos que a gente está realizando. Eu acho que isso é importante. Toma um pouquinho de tempo, não é, vamos dizer assim, não é a pegada geral, né, que se faz nos cursos, né, mas eu acho que isso é importante, e mesmo que feito a nível individual, ou estudantes que se reúnem, né, nós da Trieste, só dando esse parênteses também, assim, do passado, né, nós que nos reuníamos, nós que fazíamos os cursos, os estudantes de doutorado, a gente se reunia muito para de noite, justamente como programa de fim de noite, né, a saideira, né, do ICTP, era a gente sentar em grupo e discutir alguns desses papers mais antigos, os papers históricos, porque era algo que a gente não tinha tempo, às vezes, de discutir durante o dia, porque cada um estava envolvido com seus cursos, suas teses, seus estudos. E à noite a gente, assim, como um relaxezinho, né, uma aeróbicazinha mental, a gente lia esses papers mais antigos para poder ganhar consistência histórica. Aqui esse paper do Salan também, propriedades de invariância em física de partículas elementares, foram umas aulas que ele deu, né? Foi publicado lá na Universidade de Colorado, que foram umas aulas que ele deu em Boulder. Então, esse livro, esse material é muito interessante também, porque aí Salan reforça muito o que era já estabelecido na época da física de partículas e na teoria de campos, que era o estudo das simetrias, né? Assim, o alcance e a importância das simetrias na construção de modelos de partículas elementares. Aqui nós temos um que a gente pode chamar de divisor de águas também, que é esse paper aqui do professor Yoshiro Nambu. Um modelo supercondutor de partículas elementares e suas consequências. Esse paper aqui tem uma história muito interessante, né? Porque esse paper não foi um paper feito pelo Nambu com um postdoc que trabalhava com ele, que aliás também é uma pessoa, um nome muito conhecido da teoria quântica de campos, da mecânica estatística, que é o Giovanni Iona Lasinio, que era um postdoc que vinha da Universidade de Roma e que foi trabalhar com o professor Nambu. Então, eles apresentaram, quer dizer, eles organizaram, né, constituíram esse trabalho e o Nambu ia apresentar esse trabalho nessa conferência anual que tinha lá, né, do Centro-Oeste, né, americano. Era, digamos, uma conferência de física teórica do Centro-Oeste americano. Era uma conferência anual. Esse ano de 60, realizado na Universidade de Purdue. E aí, o professor Iona Lasinho, o professor Nambu, teve um problema, a companheira dele, né, a mulher dele, teve um problema de saúde e ele não pôde ir. Então, ele pediu que o Iona Lasinho fosse apresentar o trabalho. O Iona Lasinho apresentou esse trabalho. E esse trabalho, na época, não chegou a ser publicado como paper em revista de pesquisa. Ele ficou nos anais dessa conferência de física teórica do Centro-Oeste, né? E esse paper deu a Nambu, em 2008, né, praticamente aí 48 anos depois, o Prêmio Nobel de Física, né, que ele ganha em 2008, e aí esse trabalho fica publicado na International Journal of Modern Physics, né, de 2008. É claro, em 2008 ele dividiu o Prêmio Nobel com Kobayashi e Maskawa, sobre os quais nós vamos falar lá na década de 70, 1973. Mas esse trabalho do Nambu também é muito importante. Quando houve, o professor Salan criou lá em Trieste, no ICTP, a chamada Medalha de Dirac, a primeira medalha de Dirac foi conferida ao professor Nambu. E o professor Nambu ganhou a medalha de Dirac justamente por esse paper que o professor Salan considerava um paper extremamente importante vamos dizer assim, no vácuo do paper do Anderson, de 1958, que era a construção, mas o Nambu foi mais explícito. O paper do Anderson, ele lança a questão, mas ele não sai do cenário da física de matéria condensada. Ele lança a questão que é fundamental para a compreensão do mecanismo de Higgs, mas ele não sai do cenário da física de matéria condensada, dos supercondutores. O professor Nambu, ele faz uma transposição. Ele traz um modelo de supercondutividade para a física de partículas elementares e discute as consequências. Esse trabalho é fundamental. O professor Salan, que depois, nós vamos ver logo após, no início da década de 60, se debruça fortemente sobre a quebra espontânea de simetria e o mecanismo de Higgs, ele tem nesse paper, um paper também que ele considerou um momento, assim, fundamental nessa
relação entre a física de matéria condensada e a física de partículas. Quer dizer, quando há essa troca de conhecimento, vamos dizer assim, um modelo ou uma teoria de uma área que é transposto, né, transcrito para outra área. Então, esse trabalho do Nambu é sensacional, realmente é um trabalho que vale a pena ler, faz parte da nossa formação, uma boa formação, ler esse trabalho do professor Nambu. Está publicado atualmente no International Journal of Modern Physics. Então, um alerta para quem quiser se aprofundar no mecanismo de Higgs. Eu acho que é uma boa estrada, saindo do paper aqui de 1958, né, do Anderson, que a gente cita aqui, que é a aproximação de fase randômica na teoria da supercondutividade, lá nas conclusões do paper, nas considerações que ele faz, mais, vamos dizer assim, qualitativas, ele chama atenção para um fato que é justamente o ponto central do mecanismo de Higgs. Mas ele, como eu falei, não localiza isso, não faz nenhuma correlação com a física de partículas. Já nesse paper aqui, do professor Nambu, ele coloca a questão como a física de supercondutores ela nos fornece um modelo que vai de encontro ao que estava se precisando em física de partículas, ou seja, geração de massa, geração de um gap de massa. Depois também esse outro trabalho do Nambu, né, quase partículas, ou seja, excitações, né, instáveis e a invariância de Gauge na teoria da supercondutividade. O que ele está buscando aqui, na verdade? Fóton massivo. A moral da história desse paper do professor Nambu é discutir fóton massivo. Então, nós estamos aí já estamos chegando assim, num momento em que já se tem uma espécie de uma brisa que sopra na direção dos anos do Higgs. 1960, esse trabalho aqui do professor Salan é muito interessante também, porque ele vai estudar o problema da renormalização, uma QED, em que as partículas carregadas, os portadores de carga, não são férreos, como é o caso da QED de Dirac, nem são escalares, como é o caso da QED escalar, mas são partículas vetoriais carregadas. Isso porque já se tinha também uma clara ideia de que devesse aparecer, né, já que as interações fracas elas se procedem com troca de carga, né, a gente no decaimento, né, beta do nêutron, o nêutron se transforma no próton e o elétron se junta com o neutrino. Então, nós temos correntes carregadas, uma corrente leptônica carregada de elétron com neutrino e uma corrente hadrônica carregada de próton com nêutron. Então, troca de correntes carregadas exigiria um bóson vetorial carregado intermediário. E aí o professor Salan vai estudar o eletromagnetismo dessas partículas de spin 1. E esse eletromagnetismo das partículas de spin 1 é chamado, vamos dizer, de eletrodinâmica dos mesons vetoriais. E abre uma questão muito importante, né? Na verdade, essa questão já vinha sendo trabalhada, se a gente se lembrar bem, lá por Schwinger, no paper dele de 1940, deixa eu voltar aqui porque eu acho que é importante mencionar, 1940, logo depois da Conferência de Paris, né, em que o Oscar Klein faz uma espécie de uma teoria de tudo, deixa eu voltar aqui, 1940, voltar bastante no túnel do tempo aqui, ó. É esse trabalho aqui do Corben e do Schwinger, as propriedades eletromagnéticas dos mesotrons. Então, são bósons vetoriais carregados em interação eletromagnética. Isso em 1940. E aí o Salan retorna a essa questão em 1960, agora, né, já com uma QED estudada, já com uma QED já renormalizada por Tomonaga, Schwinger e Feynman, e pelo próprio Salan, quando estuda a renormalização da QED escalar, né? Ele vai olhar agora a renormalização de uma possível eletrodinâmica de mesons vetoriais. E aí encontra uma série de problemas, a questão não se fecha, e a questão só é resolvida depois com o mecanismo de Higgs. Então, o que se mostra posteriormente, não agora, é que para se ter uma teoria eletrodinâmica, uma QED, de portadores de carga vetoriais, as massas desses bósons vetoriais deve ser fornecida por um mecanismo de Higgs
deve, então, ter uma interação desses bósons vetoriais carregados, não só com os fótons, mas com os Higgs, com Higgs também, e isso é que vai permitir a renormalizabilidade e a unitariedade dessa teoria. Então, esse trabalho de 1960, que abre uma discussão já já. Aqui tem um trabalho também, né, de 60 do Lee e do Yang, né, quando eles ainda eram bons amigos, né, depois houve o splitting, né, depois houve uma quebra de degenerescência muito significativa na relação dos dois, mas nessa época eles ainda eram parceiros e fizeram esse paper interessante também sobre neutrinos. Então, discussões teóricas de possíveis experimentos com neutrinos de altas energias. Então, um trabalho importante que conecta, né, teoria e experimento, quando a teoria vai levantar possibilidade de experimentos de altas energias com os neutrinos, que é o que se faz hoje. Sakurai, importante trabalho de teoria das interações fortes, e esse paper aqui do Salan e do Ward, que é sobre uma teoria de gate para as partículas elementares. Já aqui, de novo, um esboço de uma teoria de unificação, de um modelo padrão. Então, é um trabalho muito interessante esse paper também. Né? Inclusive, aí fica uma discussão grande, né? Que se o prêmio Nobel pudesse ter sido dado a 4 pessoas, provavelmente o Ward teria dividido com o Salan, com o Glashow e com o Weinberg. Então, na possibilidade, na impossibilidade de oferecer o prêmio Nobel para mais de 3 autores, né? O Salan fica no Nobel, mas o Ward, até porque o Salan também prosseguiu muito nessa direção, mas o Ward foi fundamental para esses trabalhos, né, sobretudo esse trabalho de 61 sobre uma teoria de gate para as interações elementares. Né? Muito interessante esse trabalho. Aqui, 61, trabalho do Gell-Mann e do Glashow, né, sobre teorias de gate de partículas vetoriais. Então, ainda sempre vamos dizer, na atmosfera, né, no cenário de Yang-Mills, uma discussão sobre as teorias de gate de partículas vetoriais. Importante aqui, o papel dos bósons vetoriais intermediários na teoria de gate, se discute também a questão da massa, né, a qual o Glashow está fortemente ligado. Aqui, em 1961, esse trabalho importantíssimo do Glashow, né, que é o trabalho que o leva ao Prêmio Nobel de 79. Quer dizer, o Prêmio Nobel de 79, dividido por Glashow, Salan e Weinberg, eles levam em conta o trabalho do Glashow, esse trabalho do Glashow de 61, simetrias parciais das interações fracas, que é quando ele chega ao grupo de simetria que deve estar coordenando as interações eletrofracas, o SO2, o 1, né? Então, ele tem esse trabalho, que é do Glashow, o trabalho do Weinberg, que é de 1967, uma teoria para os leptons, que é quando o Weinberg coloca o dublete de Higgs na posição certa para poder gerar as massas, e o trabalho do Salan, de 68, que traz abre mais o setor hadrônico das interações fracas. Então, o Prêmio Nobel de 79, ele vai lá atrás, em 61, premiar o Glashow por esse também trabalho fenomenal que faz parte da formação de um curso de interações eletrofracas, né? Ler esse trabalho do Glashow sobre quando ele discute como ele chega às simetrias SO2-1 das interações fracas, que até então não tinha ainda qual era, você não tinha uma noção clara da simetria. Você sabia que tinha uma corrente, tinha uma simetria SO2, claramente, né? Por causa da estrutura de dublete do próton com nêutron, do neutrino com elétron, mas ainda concluí que o grupo precisava de um grupo abeliano também para poder discutir essas interações, né? Então, isso aí depois serve de base justamente para a teoria eletrofraca de Salan, Glashow, Weinberg. Aqui esse trabalho, aqui também eu não vou citar muito, porque eu estou só colocando para contextualizar. Depois, quando eu divulgar essas notas aqui, essas notas não, esse conjunto de referências que eu juntei, nós vamos colocar no Professor Global. Então, ele vai estar, porque eu estou construindo aos poucos, às vezes eu mexo, então não está em forma definitiva. Quando tiver na forma definitiva, eu vou fazer o PDF e vou mandar para colocar no professor, para disponibilizar no Professor Global. Então, eu coloco aqui as referências de neutrinos para mostrar como a física de neutrino está numa estrada paralela
a construção do modelo padrão. De novo, Salão Ward, uma teoria de gauge das interações elementares, né? Então, tem esse paper anterior deles aqui, o de 60, né? Então, Salão Ward, on a gauge Theory of Elementary Interactions. E aqui, de novo, esse trabalho, né? On a gauge Theory of Elementary Interactions, tá? Importante também, né? Depois, aqui a série de trabalhos do Nambu e do Iona Lazzini, justamente dessa ideia de se gerar massa, né? De se usar um modelo de supercondutividade na física de partículas. Então, é um modelo dinâmico de partículas elementares baseado na analogia com os supercondutores. São 2 trabalhos, né? E aí, nesse trabalho aqui, o Nambu e o Iona Lazzini introduzem a noção daquilo que é uma quebra dinâmica de simetria, que é a quebra da simetria gerada por correções quânticas, por correções radiativas, pela formação de condensados, né, a partir de uma teoria fermiônica básica. Então, os férmions se condensam e isso aí pode levar a uma geração de massa, né? A geração de massa aparecendo por uma quebra dinâmica. Eles usam aí um modelo tipo o modelo de Thierry, né, que é o modelo psi barrado, gama 5, gama mi, psi barrado, gama 5, gama mi, psi barrado, gama mi, gama 5, psi ao quadrado. Modelo de Thierry, né? Bom, então, é um modelo de 4 fermions. Eles mostram, então, como a partir de uma interação fermiônica quártica, nós podemos chegar ao mecanismo de quebra dinâmica de simetria. Aqui um trabalho importante também do Goldstone, que são teorias de campo com soluções de supercondutor, sempre na direção de que, vamos dizer assim, na moda que o Nambu lançou lá na conferência de Purdue, na conferência do Centro-Oeste americano, que é um modelo de supercondutividade para a física de partículas. Então, esse trabalho também é muito interessante. Quando a gente estuda quebra espontânea de simetria, vale a pena ler esse trabalho. A gente ganha um pouquinho mais de insight sobre alguns aspectos da quebra espontânea de simetria. Aqui, 2 trabalhos sensacionais, não preciso nem dizer, fundamentais para a área de pré-QCD, né? Que é um trabalho importante para QCD, mas um trabalho, sobretudo, importante para a física hadrônica em geral, que são os trabalhos independentes do Niemann e do Gell-Mann, onde eles lançam, em 1961, o trabalho do Niemann de 61, o trabalho do Gell-Mann de 62, onde eles lançam a ideia da simetria SO3, o chamado modelo Eightfold Way, né? Onde eles lançam a ideia da simetria SO3 como a simetria de base para as interações fortes. Ainda uma simetria global, aqui não está se falando da QCD, essa simetria SO3 não é a simetria SO3 de cor, é a simetria SO3 de sabor. E nesse trabalho, eles chegam à classificação, chegam a agrupar os bários e os mesos em octetes, né? E depois decupletes. Então, se vê que as representações irredutíveis unitárias do grupo SO3, elas podem, algumas delas, não todas, elas podem servir, né, como multipletes para acomodar partículas bariônicas e partículas mesônicas. Então, o trabalho do Gell-Mann se chama Simetrias dos bários e mesons. E o trabalho do Niemann, a derivação das interações fortes a partir de uma invariância de gauge. Só que esse trabalho é uma invariância de gauge do Niemann, é global, né? Porque, na verdade, esse SO3 de sabor é um SO3 de classificação, né? Usando como números quânticos fundamentais a hipercarga forte ou a estranheza, perdão, a hipercarga, spin isotópico forte e a hipercarga fraca, forte, ou a estranheza. Então, spin isotópico forte, hipercarga forte, essa hipercarga forte pode ser substituída pela estranheza, é equivalente a se colocar a estranheza. E aí, são os 2 trabalhos fundamentais que lançam o SO3, o Eightfold Way. Tem esse trabalho do Okubo, de 62, também, que vai nessa direção. Ele deriva, né, nesses modelos SO3, usando a simetria SO3, ele deriva uma série de expressões, ele obtém relações entre as massas dos bários e mesos desses multipletes. Então, é um trabalho importante que vai na direção de consolidar, de dar uma cacifada nos trabalhos do Niemann e do Gell-Mann. Aí, 62, o Li e o Yang retornam ao trabalho do Salan com o Komar, de 60, que é a renormalização da QED de bósons vetoriais carregados. Então, é uma teoria para mesons
vetoriais carregados interagindo com o campo eletromagnético. Então, é a discussão que o Salan traz. Eles também não são conclusivos sobre a renormalização e a unitariedade. O trabalho, então, lança essa discussão. Eu não coloquei aqui, mas há uma série de trabalhos assim derivados dessa discussão que foram publicados, sobretudo na França, né, por pesquisadores franceses, indo na direção de compreender como seria, né, a formulação de uma teoria uma teoria de eletrodinâmica quântica para bósons vetoriais carregados interagindo com fótons. Então, é uma discussão que marcou a época no início dos anos 60. Ela vai forte até 1965, com uma grande força dada por vários pesquisadores franceses. 62, a ideia do Zatsepin e do Kuzmin de trazer, introduzir na física de neutrinos os chamados neutrinos atmosféricos, para distingui-los dos neutrinos solares, os neutrinos que vêm da produção do Sol e os neutrinos que são produzidos no Sol e os neutrinos que são produzidos na atmosfera a partir dos raios cósmicos. Então, já é uma nova modalidade de neutrino. Nós temos neutrinos de várias categorias hoje, né? Neutrinos solares, neutrinos atmosféricos, neutrinos geofísicos, né? Neutrinos de reatores, neutrinos de aceleradores, neutrinos cósmicos, neutrinos que são, quer dizer, cósmicos do universo primordial, neutrinos astrofísicos produzidos em colapsos estelares. Então, nós temos vários tipos de neutrinos hoje, né? Mas aí foi a primeira vez que são lançados os neutrinos atmosféricos, que depois vão ser, a partir dos neutrinos atmosféricos que vai ser descoberta a oscilação e a questão da massa no Super Kamiokande de 1998. 1962, a antecipação do Bruno Pontecorvo é aqui consolidada pela descoberta experimental da segunda família de neutrinos, o neutrino do muon, a descoberta feita por Lederman, Schwarz e Steinberger, né? Que eles recebem o Prêmio Nobel de 1988, portanto, 26 anos depois, pela descoberta da segunda família de neutrinos, né? Observe que a primeira família de neutrinos, que foi Cohen e Raynes, né? O Prêmio Nobel só é dado em 95, e ela é a descoberta de 56. Então, primeiro foi dado o Prêmio Nobel para a descoberta do neutrino do muon, e só mais à frente, né, em 1995, 7 anos depois, o Prêmio Nobel ao Cohen e o Raynes. Trabalho do Lederman, então, aqui, sobre neutrinos. Esse trabalho aqui é muito importante. Esse trabalho, Maki Nagakawa Sakata. Ou Sakata, eu não sei, mas eu acho que é Sakata. Observações sobre o modelo unificado das teorias das partículas elementares. Esse trabalho é importante porque, da mesma forma que nós hoje conhecemos a importância da matriz de Kabibo-Kobayashi-Maskawa, né, a matriz CKM, né, no setor de quarks da física de interações fracas, né, da teoria eletrofraca, nesse trabalho, o Maki Nagakawa e Sakata introduzem a matriz que vai discutir as oscilações de neutrinos. Olha que as oscilações ainda não são descobertas, elas só são descobertas lá na década de 91, mais de 1998, mas sempre seguindo, né, as antecipações do Pontecorvo, né? Esses autores japoneses, eles estudam, né, as oscilações previstas por Pontecorvo, né? Citado, né, quer dizer, o paper que eles citam de Pontecorvo, que os inspira, o paper de Pontecorvo que os inspira, é esse paper aqui de 57, que fala dos processos de decaimento beta inverso, ou seja, o decaimento beta inverso. O que é o decaimento beta inverso, né? A gente tem o nêutron que decai no próton, no elétron, o antineutrino do elétron. Decaimento beta inverso seria bombardear nêutrons com neutrinos, e aí a gente produz prótons e elétrons, né? Então, é o bombardeio de neutrinos em cima de nêutrons, produzindo, então, prótons e elétrons. Ou pode também ser, por exemplo, bombardear prótons com antineutrinos do elétrons para produzir nêutrons e pósitrons. Também é uma outra forma de um decaimento beta inverso, é jogar antineutrino do elétron, né, em cima de prótons. E aí, no final do dia, o que se resulta é nêutrons e pósitrons. Então, são os decaimentos beta inverso. E aí, para isso, né, esses autores, eles adotam a ideia de Pontecorvo, de que não há, que os neutrinos não são
As famílias não são estáveis, as famílias oscilam. E aí eles introduzem a matriz que hoje se chama PMNS, que é a matriz de Ponte-Corvo, Mach, Nagakawa e Sakata, que é a matriz que vai estudar os mixings das famílias de neutrinos. Como hoje muitos desses ângulos de mixing já são medidos, né? A mistura da família θ2, da família θ3, então nós já temos medidas feitas no Diabei, na China. Depois, o trabalho do Salan, 62, renormalização das teorias de Gage, também sempre na direção de as teorias de Gage de Yang-Mills ainda não são renormalizáveis, não se sabe, a renormalização só vai ficar clara lá em 72, com Velto Mitoft e Jean-Biage Bolini, né, e depois com os franceses também, Saint-Just, o B.W. Lee, né, Benjamin W. Lee, o coreano. Mas, assim, em 62, Salan, então, está sempre tentando compreender. O Salan sempre disse que ele sempre investiu nas teorias de Yang-Mills, seja pelo estudante dele, Shaw, como a gente contou já a história, que pelo próprio paper do Yang-Mills. Salan sempre foi assim um entusiasta das teorias de Yang-Mills, mesmo quando elas ainda estavam muito em período assim, vamos dizer, meio no forno, né? Ainda estava meio em banho-maria. 62, esse trabalho é importantíssimo também. Então, esse trabalho deve ser capítulo não de livro, mas de curso. Broken Symmetries. Quando a gente faz um curso de quebra espontânea da simetria e mecanismo de Higgs, esse trabalho é fundamental. É o trabalho do Goldstone com o Salan e com o Weinberg, né? Nessa época, o Weinberg foi justamente para o Imperial College para trabalhar com o Salan e com o Goldstone. E eles publicaram esse trabalho aqui, Broken Symmetries. É um tratado fantástico sobre o que é realmente a quebra espontânea de simetria. É um dos melhores artigos que eu acho para se compreender a questão de uma maneira tanto operacional, quanto de uma maneira conceitual. Então, eu coloco aqui, importante trabalho esclarecendo os aspectos da quebra espontânea de simetria nas teorias de campo relativística, que foi fundamental, né, para o mecanismo de Higgs e para a construção do modelo padrão. Então, trabalho muito importante. Esse trabalho aqui do Bower e do Gilbert, né, a conexão entre invariância de Gage e massa. Então, já começa agora aqui, nós já temos um primeiro sopro do mecanismo de Higgs. O que a simetria, a invariância de Gage, como invariância de Gage e a massa, elas convivem. Então, o que é a massa em uma teoria invariante de Gage? Então, nesse trabalho aqui é muito importante, né? Porque ele já está entrando, já há uma discussão a partir desse trabalho aqui também do Salan e do Goldstone e do Weinberg, que é a questão da massa, a geração de massa nas teorias de Gage, e porque o problema que persiste é sempre esse, né? Tanto as interações nucleares fortes quanto as interações nucleares fracas, né? Quer dizer, elas são confinadas ao interior do núcleo atômico. Então, nós devemos ter duas teorias em que o alcance da interação é muito curto. No caso da teoria eletrofraca, seria a massa dos Ws e dos E's que vão responder por essa questão. Curto alcance, porque a troca dos bósons de Gage eles são muito massivos. E no caso da teoria da QCD, das interações fortes, é o mecanismo de confinamento, que confia nos quarks e gluons ao interior dos hadrons. Então, é uma discussão que surge, é um trabalho importante do ponto de vista sobretudo, se a gente faz o recorte da física do Higgs. Aqui esse trabalho do Cabibbo, muito importante também, que vai ser fundamental depois, né, para a discussão da matriz CKM, a matriz de Cabibbo, Kobayashi, Mascawa, que é como Cabibbo, né, observando, né, a supressão, quer dizer, uma grande supressão das correntes neutras, né, com violação da estranheza nas interações fracas, nos decaimentos fracos. Essas correntes neutras são fortemente supressas, né, são corrente, quer dizer, é uma supressão das correntes neutras que viola a estranheza. E aí havia esse desafio, por que isso está acontecendo? E aí o Cabibbo introduz a ideia de que o quark D e o quark S eles são misturados, eles oscilam. Então, nós temos um mecanismo de mixing de famílias, que é o mesmo mecanismo de mixing para os neutrinos massivos. E aí ele introduz a matriz de Cabibbo, né, o ângulo de Cabibbo, θc, que depois é generalizado por Kobayashi e Mascawa, é a matriz CKM, que é o ângulo de Cabibbo, os parâmetros de Cabibbo, Kobayashi e Mascawa, ou a matriz de Cabibbo, Kobayashi e Mascawa. Então, esse trabalho do Cabibbo é de 63, o trabalho do Kobayashi e Mascawa, 10 anos depois, 1973. E aí teve a grande discussão.
porque o Cabibbo não levou o prêmio Nobel junto com Kobayashi Masaskawa. O Cabibbo ainda era vivo. Claro, quando o prêmio Nobel saiu, foi em 2008. Então, houve uma grande discussão sobre isso. Quer dizer, quem divide o prêmio Nobel em 2008 são os japoneses. Nambu, Kobayashi e Masaskawa. De novo, 3. O Cabibbo fica de fora. Segundo, né, quer dizer, o que a gente percebe da história da física de interações fracas, seria justo que tivesse um prêmio Nobel por Nambu isoladamente, assim, na minha opinião, minha pequena opinião é que eu acho que o professor Nambu mereceria um prêmio Nobel à parte, né, sobretudo pelo seu trabalho de supercondutividade na física de partículas, e Cabibbo, Kobayashi e Masaskawa, o prêmio Nobel por eles terem chegado a esse grande mecanismo que acontece nas físicas de interações fracas, que é a mistura dos quarks inferiores, né? O quark D, o quark S e o quark B. Nós temos essa família, né? Essa matriz, né? Que contém 3 ângulos, né? Uma matriz, né? Unitária, mas que contém 3 ângulos. Ela tem 4 parâmetros independentes, 3 ângulos e uma fase, que é justamente a fase, né? Que vai mostrar, né? A violação de CP das interações fracas. De novo, 63, Salam, sempre na pegada da eletrodinâmica de mesons vetoriais, né, carregados, quer dizer, partículas vetoriais, partículas de spin 1 carregadas, interagindo com a troca de fótons, uma QED vetorial, que se chama QED não escalar mais, não é QED vetorial, Salam estudando a renormalizabilidade de forma também ainda inconclusiva. 1963, 64, eu acho que eu vou até hoje, vou dar uma paradinha por aqui, porque eu acho que a gente chega a esse contexto, né? Basicamente aqui, 63, 64. Fundamental o lançamento da ideia de quarks, né? Quando aparece, né, teoricamente, a introdução da ideia de que os hadrons, bários e mesons, né, são compostos de quarks e antiquarks. Então, o trabalho do Gell-Mann, um modelo esquemático de bários e mesons, então, sempre usando a simetria SO3 de sabor que o Gell-Mann e o Niemann tinham trazido lá em 1961. Então, nós temos agora não mais octetes de partículas físicas, mas tripletes de quarks e tripletes de antiquarks. Esses tripletes vamos dizer, se multiplicam, né? Eles vamos dizer, se acoplam para formar bários e mesos. Mesos, quark, antiquark, bários, 3 quarks. Ou, vamos dizer, 3 antiquarks, no caso do antibário. O trabalho do Gell-Mann, publicado pelo Physics Letters, em 64, e o trabalho do Georg Zweig, que nunca foi publicado. Ele ficou só sob a forma de pré-print. Hoje em dia, seria aquele trabalho que fica só nos archives. Os trabalhos, então, do Zweig não saiu dos archives da época, que eram os pré-prints. Foi pré-print do CERN, de 64. São trabalhos completamente independentes, né, mas que chegam à mesma conclusão. Interessante é que o trabalho do Zweig não foi aceito para publicação e depois ele foi até mesmo impedido de publicar no CERN, porque ele tinha uma linguagem sempre muito metafórica, uma linguagem muito, vamos dizer, colorida, fora dos padrões, né, sérios, né, da academia. Mas eram trabalhos muito bem escritos, mas ele tinha, assim, nomenclaturas que eram, para a época, né, consideradas assim meio estranhas, né? Então, o trabalho dele não foi aceito para publicação, ficou só como pré-print do CERN. E mais à frente um pouquinho, o próprio CERN, né, impediu que ele fizesse pré-prints pelo CERN, porque achava que ele, de uma certa maneira, ele transgredia demais vamos dizer assim, a forma que deveria ser apresentada para os papers, né? Mas ele foi um físico extremamente ativo, e depois ele vai para os Estados Unidos, ele acaba trabalhando com o Feynman, acabou defendendo o doutorado dele com o Feynman, mas o Feynman deu a ele toda a liberdade de trabalhar independentemente, porque ele era completamente independente. Vale a pena ler um pouco sobre a história do Georg Zweig, porque é uma história um pouco, bastante fora da caixinha, e que é importante a gente saber, né, como a comunidade, às vezes, ela cerceia a palavra, né, boicota o trabalho de alguém que está fazendo coisa muito interessante. Gell-Mann recebe o prêmio Nobel, e eu acho que de 67 ou 68, e Zweig fica fora, porque os artigos dele não foram nem publicados em revista. Interessante, mas a ideia está ali, a ideia dos quarks. Então, 1963, 64, surgem os quarks, né? Pelo menos no papel, na teoria. Só são descobertos, né? 68, 69, 70, nos aceleradores do SLAC, nos espalhamentos, nos experimentos de Deep Elastic Scattering.
Então, com 5 anos de antecipação, os quarks são previstos, né? Mas depois a identificação dos quarks, ela chega até 1995, quando o quark T é descoberto. Esse trabalho aqui também é interessante, muito premonitor também, de 63, entre 63 e 64. O trabalho chama-se vamos dizer, atributos SO4 para as ressonâncias vetoriais. A ideia daqui do Tariani, do Teplitz, é introduzir um quarto quark. Então, Zweig e Gelm haviam introduzido 3 quarks, o quark U, o quark D e o quark S. Toda a matéria, vamos dizer assim, da tabela periódica, né? Quer dizer, todos nós somos feitos só de quarks U e D. Quark S, ele só é produzido mediante excitação. É preciso produzir o quark S. Mas o quark D são os quarks que estão no próton, no nêutron, portanto, no núcleo atômico, portanto, nos átomos, né? É na matéria conhecida. O Tariani e o Teplitz introduzem a ideia de que possa haver um quarto quark com charme, porque eles poderiam estar respondendo pelo aparecimento de certas ressonâncias vetoriais. Então é interessante, uma ideia também bem premonitora. O quark charme, né, o quark com charme, só aparece em 1974. Portanto, na famosa Revolução do Charme, né, que ocorreu na Califórnia, no SLAC e no Brookhaven, em Nova York. Então, o quark com charme é previsto com 10 anos de antecedência, já nesse trabalho, que é um trabalho que ficou meio escondido na literatura. Tem mais barulho um pouco o trabalho do Heliópolis, Glashow, Heliópolis e Maiani, de 1970, que reforçam a ideia, com bases, vamos dizer assim, mais sólidas, a ideia de um quarto charme, de um quarto quark com charme. Então, ela é retomada em 1970, nós vamos falar sobre isso em um vídeo posterior. Mas, então, aqui já é lançada. Então, a gente vê como é interessante, como a ideia do Gelm e do Zweig, que lança os 3 quarks, ela agora já induz, né, a presença de um quarto quark, quer dizer, a ideia de um quarto quark. Então é interessante isso, como assim a comunicação é forte, né, e uma ideia chama outra. Então, uma ideia que ficou meio escondida nesse período, mas em 1970 ela ganha mais luz com esse trabalho do chamado DIM, né, DIM mecanismo, Glashow, Heliópolis, Maiani, que introduz a chamada mecanismo DIM para compreender os decaimentos fracos. Depois do trabalho do Bjork e do Glashow, também, aí já tem, ó, Bjork e o Glashow já entram com SO4. Então, SO3 não está nem comprovado, SO4 já está entrando na parada aí da física. Depois, esse trabalho também sobre neutrinos solares, um trabalho experimental do Davis, que acaba ganhando o prêmio Nobel aqui no século XXI. E esse trabalho aqui, muito interessante também, que eu acho que vale a pena. Na verdade, não é um trabalho, né? É esse conjunto de cursos, né, que são publicados, esses proceeds aqui da 32ª Escola Internacional de Física Enrico Fermi, né? Que aconteceu lá na Itália, Varenna sul Lago di Como. Teorias, interações fracas e física de neutrinos de altas energias. Esse trabalho aqui é muito interessante, porque ele coloca em ordem, né, toda essa profusão de física de neutrinos que vinha se acumulando desde os anos 30. Então, ele mais ou menos coloca em revista aí 30 anos de física de neutrinos, vale muito a pena. Depois o trabalho do Bacall, que fala dos neutrinos solares, esse aqui é do Davis, experimental. Esse aqui, neutrinos solares, teórico, né? E esse trabalho do Salan e do Oort, né? Esses 2 trabalhos do Salan e do Oort, né? Que são sobre, na verdade, já trabalhos precursores da interação eletrofraca. Por isso se diz que talvez como deixar o Ward fora do prêmio Nobel, porque ele foi parceiro do Salan, mas o paper do Salan, que é citado para o Nobel, não são esses papers aqui, mas o paper de 68, como a gente vai falar mais à frente, quando ele coloca a questão, ele centraliza as interações fracas no setor de hadrons, no setor de quarks, né? Mas esses trabalhos o Ward sempre foi esse parceiro firme do Salan na ideia de unificar as interações eletromagnéticas e fracas. São papers bem históricos, esses aqui. E o paper do Schwinger, né, também importantíssimo,
simetrias quebradas e as interações fracas. Então, já estava claro que tinha que haver uma quebra de simetria das interações fracas por toda a questão da renormalização da massa. Aqui, um ex-estudante do Salão, o Delbourg, que era fazer o doutorado com Salam, eletrodinâmica renormalizável de mesons, escalares e vetoriais. Na verdade, a renormalizabilidade ainda não está assegurada, mas o trabalho bota um título um pouquinho mais tchan, né? Mas ainda não se pode dizer que a renormalizabilidade esteja entendida. Da eletrodinâmica escalar, sim, mas a eletrodinâmica vetorial, não. Então, eu acho que eu posso terminar por aqui, porque agora nós vamos entrar nos anos quentes. Agora vamos entrar numa fase crucial dos anos 60, que é a fase dos trabalhos sobre Higgs. O trabalho 64, Higgs, trabalho Englert-Braut, Guralnick, Klein-Li. Então, a gente tem 64 é um ano glorioso para a física de interações fracas, porque a gente tem a questão do mecanismo de Higgs e a descoberta experimental por Cronin e Fitch, né, desse mecanismo de violação de CP nas interações fracas. Então, eu acho que vale a pena aqui a gente poder terminar esse encontro de hoje nesse período. Agora vamos abrir a Era Higgs. Então, a Era Higgs começa, né? E o Higgs só vai ganhar uma ideia. Opa, perdão. A Era Higgs começa aqui, com esse trabalho, né? O Gilbert, né? Simetrias quebradas e as partículas sem massa, né? Então, a discussão de quebra de simetria e geração de massa. E o trabalho do Higgs, né? Esse é o trabalho, né? Que dá os dois trabalhos, né? O Physics Letters e o Physical Review Letters, que dá ao Higgs o prêmio Nobel, né? Depois a gente vai comentar também o trabalho do Englert e do Braut, que dá a eles o prêmio Nobel junto com o Higgs. Eu nunca me lembro se foi o Englert ou o Braut que recebeu. Acho que foi o Englert, eu acho que o Braut já estava morto. Não me lembro muito bem, depois eu vejo isso. Mas, na verdade, o prêmio Nobel é para esses trabalhos, os trabalhos do Higgs e o trabalho do Braut, pela proposição do mecanismo de Higgs para a física de partículas. Então, nós vamos discutir isso aí interessante, porque por que o bóson de Higgs se chama bóson de Higgs vai ficar estabelecido só em 1976, num paper do John Ellis, da Mary Gaillard e do Iliopoulos, né? Exato, Mary Gaillard, Iliopoulos e, e John Ellis, né? E nesse trabalho, né, eles lançam a ideia. Não, eu acho que não é Iliopoulos, é o outro grego, é o. Bom, depois eu me lembro, mas era o trabalho do grego, né? É o Heliópolis, o Glashow e o outro grego lá que ganham, que em 76 fazem, né? Os três juntos fazem esse trabalho que vai dar ao bóson o nome de bóson de Higgs. Mas então aqui a era Higgs começa, é uma discussão muito interessante, tem uma série de contribuições muito importantes aqui, e nós vamos relatar sobre esse período importantíssimo, porque há uma confluência de dois mecanismos muito importantes para o estabelecimento da teoria eletrofraca e do modelo padrão, que é o mecanismo de Higgs e a violação de CP fraca, CP nas interações fracas, o trabalho experimental do Cronin e do Fitch, que vai justamente inspirar Kobayashi e Maskawa a introduzir a terceira família de quarks e aí formar o modelo padrão, começa a ganhar sua forma quase que final em 1973. Então, é um período importante. Vamos chegar, então, a 1964 para iniciar a Era Higgs, né? Que tem a sua, vamos dizer assim, o seu coroamento, né, em 2012, com a descoberta, o anúncio da descoberta, no dia 4 de julho de 2012, lá no CERN, as descobertas feitas pelas colaborações Atlas e CMS, mas então foram praticamente o quê? 48 anos de física de Higgs sem Higgs, né? Então, isso é importante também a gente compreender a importância, né, da teoria, a força do pensamento, né, a força do trabalho teórico que sustenta uma física sem que ela tenha ainda sido consolidada pelos experimentos, né? Mas a ideia é forte, né? O mecanismo tem, assim, muita, vamos dizer, muito amparo, né, na teoria de campos também, que estava acompanhando a discussão. Eu não estou colocando aqui, mas a gente pode fazer depois um paralelo separado. Eu tenho lá uma linha do tempo completa sobre a evolução da teoria de campos, né, teoria quântica de campos, desde 1927, com o primeiro paper lançado pelo Dirac, quando ele quantiza a eletrodinâmica, né, quantiza o campo eletromagnético, e
até como a teoria de campos ela vai amparando, né? A teoria quântica de campos vai amparando a física de partículas e o modelo padrão ao longo dessas décadas, de 1927 até 1974. Então, é interessante observar isso, né? Que a teoria quântica de campos relativística, né? Aquela que nós usamos para discutir física de partículas e campos, é fundamental, né? Para essa discussão. Eu não estou colocando aqui, porque eu poderia colocar em paralelo aqui os trabalhos importantes que vão dando sustentação a essas ideias que estão se consolidando na física de partículas, mas eu não quis fazer isso porque ficaria muito grande e eu acho que quebraria, talvez, assim, aonde nós queremos chegar com a QCD e com o modelo padrão. Mas provavelmente depois eu posso fazer, eu já separei, já tenho né, nas minhas pastinhas guardadas, né, toda a evolução, toda a linha do tempo da teoria quântica de campos a partir do primeiro paper. E aí depois a gente pode falar dessas teorias, dessa evolução da teoria quântica de campos, trazendo para o contexto da física de partículas. Mas por enquanto aqui nós estamos entrando nos anos, né, da era Higgs, né, com os papers do Gilbert, Higgs, Braut, Englert, depois tem os papers do Guralnik, vou botar aqui, perdão, Guralnik, Hagen, Keeble, né, então esse também é o trabalho do Klein e do Lee. Então, tem toda uma discussão sobre o mecanismo de Higgs. Então, por hoje, acho que a gente pode encerrar aqui, porque aí a gente marca uma época, porque para a gente, Higgs merece um destaque especial, porque as discussões são muitas, né? Há muitos contraditórios também, quer dizer, será que Higgs é a solução? O mecanismo de Higgs é a saída? Ou ele é algo que se instaurou, deu certo, mas que não é a única saída? Pode haver saídas melhores? É uma pergunta, está em aberto. Ninguém está dizendo que essa é a última palavra para a geração de massa, mas é aquilo que, vamos dizer assim, que é hegemônico na física de partículas e no modelo padrão. Então, a gente se despede por hoje por aqui. Um super agradecimento também ao Santiago, né, por se dedicar a essa gravação nesse final de tarde de domingo de novo, né? Hoje é dia 10 de março, domingo, e ao longo dessa semana, a gente vai tentar buscar um horário para fazer o vídeo número 5 desse ciclo, que deve chegar aos seus 7 vídeos, talvez. Eu estimo que deva chegar a 7, 8 vídeos, porque depois a gente vai querer falar um pouquinho mais sobre o status atual da QCD e um futuro imediato da QCD, o que se espera num futuro imediato para a QCD. Então, Santiago, de novo, muito obrigado a você e muito obrigado a todos os participantes que, à distância, vêm acompanhando esse nosso trabalho, né? Que é um trabalho de tentativa de dar, assim, uma discussão mais histórica e apresentando as referências primárias, né? É um pouco meu recorte, né? Outros colegas poderiam colocar outros papers que eu não coloquei e omitir alguns papers que eu coloquei. Essa discussão vai um pouco no caráter pessoal, mas talvez eu esteja muito influenciado pela formação que tive lá em Trieste, né, no grupo do professor Salan, que já me interessou, né, um pouco para seguir esse caminho aqui. Mas é uma discussão que eu, digamos, submeto, né, e não digo que é o caminho fechado, né? É um caminho que eu introduzi, né? Um caminho que eu construí para tentar trazer, sobretudo para os estudantes, para os principiantes, né? Uma noção clara de como se constituiu essa grande teoria, que é o modelo padrão da física de partículas e das interações fundamentais, dando um espaço grandioso para QCD, né, que é uma grande teoria para a física de interações fortes, e para a teoria eletrofraca, né, a teoria de Salan-Glass-Weinberg, também tem trazido muitos sucessos, tem resistido a muitos testes, né? Seja dos aceleradores anteriores ao LHC, né? No PP-, depois no LEP, e agora de novo no LHC, e provavelmente nos colisores futuros. Então, muito obrigado, Santiago, muito obrigado aos participantes e até o próximo encontro, se Deus quiser. Abraço, Santiago. Prontinho.